Olá, boa noite. Como vão vocês? Muito boa noite. São quase 8 horas. Eu estou esperando os amigos. Muito boa noite. Muito boa noite que está entrando. Nós vamos falar hoje sobre poesia, né? E eu convidei para falar de poesia uma pessoa extraordinária, um poeta moderno, ativo, um professor, e tenho certeza que a nossa conversa vai ser muito agradável, muito poética, né? Sem ser redundante dizendo isso. E é legal receber vocês para a gente conversar sobre um assunto que, em geral, é muito pouco valorizado na nossa sociedade. Vamos esperar então ver se o Alberto Pucheu já entrou. Oi, Ju, como vai? Oi, Ale, como vai? Oi, Ana Paula. Eu acho que Alberto não entrou. Oi, doutora Márcia. Olá. Oi, Ju. Acho que o Alberto não entrou. Vamos ver se eu acho ele aqui. Alberto não pode participar. Alberto, se você... Olá, Alberto, você tem que entrar pelo celular. Se você estiver entrando pelo computador, eu não vou conseguir trazer você para dentro. Alberto. Olha, ele está dizendo, Alberto, que você não pode participar. E se você não puder participar, esse vai desmaiar, que eu vou fazer um drama grego daqui a pouco. Oi, Rê, como vai? Petros, irmão, tudo bem? Alberto, vamos tentar de novo. Você tem que entrar pelo celular, não pelo computador. Dá uma olhadinha, porque ele está dizendo que eu não posso ter você aqui dentro. Alberto, eu estou tentando colocar você na live, e o que ele está dizendo é que você não pode participar. Por favor, entrou pelo tablet, tem que entrar pelo celular. Eu acho que pelo tablet você não consegue. Agora sim, agora sim. Oi, Elô. Conectando você. Acho que agora entrou. Agora entrou. Ah, finalmente. Eu estava tentando pelo computador. Não, é sobre poesia, não é sobre suspense hoje. Você está querendo matar um grego aqui, pelo amor de Deus. Alberto, prazer em te ver. Tá, que uma alegria imensa ser convidado por você para essa conversa, sobretudo por ser sobre poesia, né? Que é algo me parece tão necessário. Então eu te agradeço pelo convite para mim e também pelo tema por ser sobre poesia. Legal. Eu vou te apresentar. Eu acho que a tua história tem toques de poesia e vale a pena a gente contar, né? O Alberto Pucheu começou em direito, começou fazendo direito, depois abandonou o direito, foi fazer filosofia. Depois ele conta para nós, ele teve uma epifânia, alguma coisa aí que levou ele para a filosofia.
fez mestrado em filosofia e depois fez um caminho que não é incomum entre os filósofos, não é? Depois você foi para letras, foi ser poeta, ensaísta, você é um professor, professor de literatura do departamento de letras do programa de pós-graduação de ciência da literatura na Faculdade de Letras da UFRJ. Os meus amigos dizem Universidade do Brasil, que é só para me sacanear, não é? Você é dono de inúmeros prêmios, né, e vários livros. Nós vamos falar um pouquinho dos seus livros e vamos falar de poesia. Bom, muito obrigado, Alberto. Acho que vale a pena a gente perguntar como é que é esse teu percurso que você vai corrigindo. Desculpe se corrigindo tem um juízo de valor, mas você vai do direito para filósofo e depois para poeta e filósofo. Conta um pouquinho como é que é esse teu percurso. No caso do direito, foi assim uma trajetória muito comum, né? Meu pai é advogado, então eu jovem, fiz o vestibular na época para direito. Mas eu logo vi que não era a minha, em muito pouco tempo eu vi que não era o que eu queria, e ao mesmo tempo, um dia eu entrei no quarto da minha irmã, que é mais velha do que eu, e já fazia faculdade na época, e tirei um livro da estante dela e perguntei para ela que livro era aquele. E ela me disse, é um livro de um filósofo aí. E eu botei de volta correndo, sei lá o que é filósofo, e ela ainda falou um livro de um filósofo alemão. Então, pior ainda, filósofo e alemão, né? Eu botei de volta ali correndo na estante. E uma semana depois eu fui ver um show numa universidade, um show do Luiz Melodia, lembro até hoje, e tinha um cartaz, grupo de estudos com Rosângela Araújo, sobre Assim Falou Zaratustra, do Nietzsche, né? E quando eu cheguei em casa, eu comentei com a minha irmã, eu falei, Denise, tem um grupo de estudo sobre aquele filósofo. Ela falou, faz, né? E eu fui fazer. E aquilo foi a maior loucura que eu já fiz na vida, porque quem dava o grupo era a Rosângela Araújo, que é uma filósofa, escritora, e Rosângela dava uma aula muito dramática, né? Muito intensa. E aquilo mudou minha vida inteira. Eu larguei tudo na ocasião. Eu larguei o direito, eu larguei o futebol que eu assistia, eu jogava tênis, eu larguei o tênis, eu larguei os amigos, eu larguei tudo e falei, quero isso, né? E aí eu fui fazer o vestibular de novo para filosofia, e então, a partir daí, eu fiz a graduação em filosofia, fiz o mestrado também em filosofia, e é nesse momento que eu estou na filosofia que a poesia também, que antes ela existia enquanto uma questão que eu poderia dizer quase que puramente afetiva. Eu tinha lido muito pouco, né? E como qualquer adolescente, eu tinha que transbordar, né? E transbordava em palavras, né? Transbordava. E quando eu vou fazer filosofia, então, também a poesia ganha uma consistência maior, né? Vai ganhando uma consistência conjunta. E eu, talvez motivado pelo próprio Zaratustra, né? Que é um livro que o Nietzsche chamava de um centauro, né? de um híbrido, né? Entre poesia e filosofia. Talvez isso, e a minha própria vida também, me marcou muito, tá? E esse caminho, né? Você chamou de uma correção, eu sinto que, ao longo desses anos todos, tem uma espécie de uma intensificação. É quase como se eu fosse um obsessivo dessa questão, né, de tentar trabalhar nesse intervalo entre poesia e filosofia, digamos assim, né, em algum grau, né, entre poesia e filosofia, e isso foi se aprofundando e é a minha questão até hoje. É uma questão que me atravessa até hoje. Você tem um livro onde você fala de poesia e filósofos brasileiros, não é? E filosofia. Como é que é esse livro? Esse é um dos primeiros livros, né? É um livro, se não me engano, de 98, e é um livro que eu organizei. A primeira edição é de 98, né? Teve uma reedição que, ano passado, se não me engano, a editora Moinhos me convidou para reeditar esse livro, que já estava fora de catálogo há muito tempo. E isso foi uma ideia lá no começo da minha trajetória, de organizar esse livro, né? Um livro que eu organizei, na verdade. Tem um texto meu também, mas é um livro que eu organizei
com poetas que tinham formação acadêmica em filosofia, com poetas que lidavam com filosofia. Então tem, por exemplo, Euridice Fontella, né? Tem Adélia Prado, tem Antônio Cícero, tem Marco Lucchesi, tem Fernando Santoro, e tem o Magno da psicanálise, que eu fui falar com ele e foi uma história engraçada, porque ele perguntou, mas por que você me quer se é um livro de poesia e filosofia? Né? Uma pergunta de analista. E foi ótimo, porque aí eu falei para ele, né? Por que eu achava importante tê-lo também, um psicanalista, lá naquele livro, naquele momento. Esse livro, ele existe em edição nova, como eu falei, pela Moinhos, né? Tá... E tem uma peculiaridade, uma coisa muito comovente para mim também, muito comovente, né? Que foi, nesse livro, está presente aquilo que eu acredito ser, não posso ter certeza, mas eu acredito ser o último texto da Euridice Fontella, né? Que veio a falecer no dia exato que o livro ficou pronto. Que o Jorge, que era o editor das Sete Letras, ligou para mim e falou: Alberto, o livro chegou. E nesse mesmo dia eu vi a notícia de que a Euridice Fontella tinha morrido e ela vinha escrevendo carta para mim e eu para ela, e ela no hospital, e ela foi muito doce comigo, muito linda, e fez um texto magnífico, um texto rascante, um texto vivo, né, poético e muito com muita vida ali, um texto muito rascante. Então tem essa nota triste, mas ao mesmo tempo é uma nota bonita, porque pôde ter. Simbólica, né? Oi? Simbólica. Simbólico. Simbólica, né? Isso. E o livro acabou motivando a Eurídice, né, a fazer esse texto que também não haveria se não fosse o livro. Então, e é um texto lindo, é um texto que eu amo, esse texto dela. Eu escrevi recentemente, teve um evento na PUC ano passado, organizado pela Patrícia Lavelli, pelo Pedro Duarte e outros professores sobre a Eurídice, e me chamaram para falar. E eu usei, no texto dela, tem uma frase, tem um certo momento que tem uma frase, ponto, nem. E esse nem, para mim, sempre foi muito enigmático, muito bonito, esse grunhido, né? Esse grunhido, uma coisa ali, que nem era esse. Eu tentei falar nesse meu texto ano passado desse nem, né? Desse nem no texto dela. Você acha que todo poeta ou todo poema nasce de uma crise ou de um espanto ou de um momento especial ou do poema ou do poeta ou da trajetória da tua vida? Essa palavra que você usou, que espanto, é a palavra que os gregos vão dizer que é dessa experiência, né? Que é dessa experiência que essa palavra denomina que nasce o espanto, né? Ou seja, que nasce a poesia e que nasce a filosofia, né? Tanto Platão vai dizer que a filosofia nasce pelo espanto, como Aristóteles tem uma frase linda que vai dizer também que a filosofia nasce pelo espanto e que, de certo modo, o poeta e o filósofo são o mesmo. Isso me interessa muito. E Aristóteles vai usar tanto espanto quanto aporia, que é uma palavra que Platão também usa, o impasse, a gente poderia traduzir, né? O assombro ou o espanto, né? E o impasse, essas duas palavras. A minha pesquisa atual, o livro que eu estou fazendo, o livro crítico teórico, que no momento eu faço, é exatamente isso, é tentar pegar essas duas palavras, tentar fazer uma espécie de uma arqueologia dessas duas palavras e mostrando como que essas palavras, na Grécia, já estão presentes na poesia grega anterior à filosofia, né? Ela vem nesse fluxo, né? Nesse roldão da poesia grega, que é a tradição grega é uma tradição da poesia, não da filosofia, né? E, num certo momento, a filosofia comparece falando da poesia e se utilizando dessas duas palavras. Então, o que eu quero pegar é exatamente esse trânsito para mostrar que a filosofia, pelo menos quando ela nasce, né, ela não ela é um modo de poesia. Assim como tem a Isso. tragédia, tem a comédia, como tem a lírica, né, como tem os inúmeros modos de poesia grega,
eu entendo que a filosofia nasce como um modo de poesia. Uhum. E eu acho nesse. Desculpe, te interrompi. Não, e o livro que no momento eu faço, né, que é esse que se chama Espantografias entre Poesia e Filosofia, é exatamente isso, né? Tentar espantografias, essas escritas do espanto, né? É. Não importa mais se poesia ou filosofia, né? Não importa mais. Você sabe que nesse meu amadorismo poético e filosófico sempre me encafifou uma coisa, que no 10º livro da República, o Platão diz que tem que expulsar os poetas da República. Não é verdade? Só que ele bebe em Homero, em Hesíodo, ele bebe em todos os poetas. Eu fui ver que não é bem assim, né? Como é que você vê essa história? Isso é uma história, é uma das grandes polêmicas, né? Assim, e ao mesmo tempo acabou se tornando o que me parece também ser a leitura disso, né? Um dos grandes chavões dos manuais de filosofia, né? É, E de alguns pensadores mais conservadores, né? Se Platão fosse isso, não me interessaria a mínima. Se, né? claro. Agora, o que me parece, tá, que assim, brevemente falando, né? É que as pessoas querem ler em Platão um sistema de pensamento. Ou seja, as pessoas querem ler Platão como leem um filósofo da modernidade, um filósofo, sei lá, como Kant, entendeu? Querem ler Platão como ler Kant. Mas Platão escreveu, primeiro que ele escreveu diálogos, né? Sim, Segundo que é preciso ler Platão como um dramaturgo do pensamento, né? O que me parece é que Platão é um grande dramaturgo. Você tem os personagens ali que estão dialogando, que estão como numa tragédia, sem o coro, entretanto, né? E que você não pode tirar dali um sistema de pensamento de Platão. A expulsão do poeta da cidade, a expulsão do poeta da polis ali, me parece ser algo que faz parte intrinsecamente aquele teatro daquele texto específico, né? É na Politeia, traduzida como uhum. República, portanto, é um texto que a diagonal de força é sobre a política, e como que, né, um dos personagens, um personagem importantíssimo, Sócrates, vai pensar no contexto desse diálogo, como que ele vai encenar, como que interessa ao dramaturgo Platão encenar essa relação entre poesia e política ali, né? Mas, por outro lado, quando você pega outros diálogos de Platão, você pode ler. O Platão vai dizer que a musa mais bela é a filosofia, é a da filosofia. Então, para Uhum. mim, interessa assim, muito não ler, ou melhor, não privilegiar naquilo que eu escrevo um Platão imenso, um Platão dos grandes sistemas. Eu gosto de ler Platão pelas bordas, né? Eu gosto de ler um Platão pequeno. Eu gosto de dizer, Taki, porque eu lido muito com os gregos, né? Sei que você vem dos gregos também, né? Em vários modos, até no nome, né? Mas eu gosto de dizer, porque eu lido muito com os dois extremos, os gregos e do século XIX para cá, e os contemporâneos, os poetas contemporâneos, jovens, né? Então eu gosto de dizer que o meu o modo como eu me vejo escrevendo e pensando, lidando com filosofia e com crítica, a minha vontade é ler Platão como um jovem poeta, como um poeta jovem, não um poeta que já foi lido e relido pela tradição. É claro que eu leio e releio muito do que falaram sobre Platão, do que escreveram sobre Platão, mas eu leio isso para tentar descobrir uma juventude de Platão. Uhum. E quando eu lido com a poesia contemporânea, eu gostaria de dar à poesia contemporânea a importância que Platão tem. Entendeu? Uhum. É Sim. criar, rejuvenescer Platão e dar um peso aos poetas atuais, digamos assim, né? Bom, e a gente pode uma outra hora discutir, e há vários Platões, né? Tem o Platão da juventude, que escreveu uma coisa, tem o Platão depois. Eu vou recomendar para as pessoas um texto que eu ouvi você falando no YouTube e eu fiquei muito, muito profundamente emocionado, e você me causou uma grande despesa econômica, porque você leu a Ilíada,
você lê o trecho da Ilíada, você está num belo lugar de campo ali, você lê o trecho que o Príamo vai pedir pelo corpo do seu filho Heitor, né, para Aquiles. E você leu esse trecho da Ilíada, e eu aqui gelei, eu peguei a minha Ilíada aqui, eu tentei te acompanhar e falei, não, não é essa a tradução, essa é do Trajano Vieira. Aí comprei outra, que é do Carlos Alberto Nunes, até descobri que a sua é do Haroldo de Campos, que eu vou ter que comprar outra Ilíada agora, não é? É. Essa sua leitura desse trecho da Ilíada está no YouTube e é uma coisa belíssima, uma coisa arrepiante, não é? É muito impressionante, né, Taki? Assim, a Ilíada, para mim, é uma coisa que eu volto. A gente tem que ter mesmo todas as traduções, né? Você pegou a do Carlos Alberto Nunes, né? Você pegou a do Trajano, tem a do Haroldo, tem a do Dorico Mendes, né? No século XIX. E a gente tem que lidar com todas elas, né? Porque aquilo é uma maravilha. E eu fiz essa leitura dessa cena, né? De quando o Príamo vai suplicar, né? O corpo do filho que já foi todo esquartejado, que já foi arrastado por Aquiles a cavalo, foi todo arranhado pela terra, os soldados, né, deram espadadas nele, o corpo está destroçado, os deuses é que vão rearrumar o corpo, né? E eu tinha acabado, o motivo pelo qual eu li, né, é porque eu tinha acabado de escrever esse livro que saiu, esse livro de poemas, né? Esse poema-livro chamado Poema para a Catástrofe do Nosso Tempo, que Você certamente vai daqui a pouco falar. a gente chega nele, e eu tinha me dedicado muito a isso, que é um grande poema ligado a esse momento do Bolsonaro, né? Ao momento que a gente vive de Bolsonaro na presidência e da pandemia, né? E eu É esse estava, poema aqui. tinha Né? ficado 3 meses, a gente vai falar mais dele, eu tinha ficado 3 meses completamente dedicado a ele, né? E quando acabou, quando eu acabei, tinha lido muito, estava lendo tudo sobre o Brasil, tudo sobre a pandemia, todos os textos dos filósofos que estavam escrevendo, dos antropólogos, dos médicos. E quando acabou, eu falei, não, eu preciso agora de uma outra coisa. Depois dessa dor toda que a gente está vivendo, dessa dupla dor, né? A dor de ser governado por um perverso e a dor da pandemia, né? Isso entrecruzado aqui no Brasil. Eu precisava de uma coisa muito intensa para recobrar alguma coisa, e eu voltei à Ilíada. E a Ilíada, tá, que tem uma coisa muito própria para o momento, porque, de modo geral, a gente associa a questão do luto, por exemplo, à Antígona, né? Uhum. E a Ilíada é um imenso poema com dois dos maiores lutos que nós conhecemos. Não que Antígona não seja. Antígona é maravilhosa, eu amo Uhum. Antígona. Mas a Ilíada também você tem dois lutos ali, que são dois lutos monumentais, né? Que são o luto do Patroclo, quando Heitor Uhum. mata Patroclo, né? E você tem o luto do O Heitor. luto do Aquiles, né? O luto do Aquiles, O luto, digo assim, a morte, né? É do todo, é, Pátroclo. todo poema, né? Como se ele fosse todo construído em torno da morte do Patroclo, né? E que quando o Patroclo é assassinado por Heitor, Aquiles para a guerra, é o amor de Aquiles, Isso. né? É o amante de Aquiles. Aquiles para a guerra e faz aquilo que possivelmente é a origem dos Jogos Olímpicos, né? Ali começa esse luto que o Aquiles faz de dias ali. Aquiles é impressionante a cena desse luto, porque o Aquiles, ele quando sabe da morte de Patroclo, ele pega a cinza do fogo, da fogueira, joga no cabelo, ele arranca os cabelos, ele se joga na cinza, se mistura todo, né? E chora, berra. Isso o melhor dos aqueus, né? O mais forte dos aqueus, o mais forte dos gregos. E quando Aquiles mata, por causa disso, quando Aquiles mata Heitor, quando Aquiles volta para a guerra, porque Patroclo foi morto por Heitor, e mata Heitor, né? É a vez de Príamo fazer o grande luto, né? Príamo se suja de esterco, ele pega bosta e passa no pescoço, né? Então, assim, esses capítulos finais da Ilíada nos dizem muito respeito a hoje, não só esse. A Ilíada começa com uma peste também. Também começa com uma Uhum. peste. Assim, como Édipo também começa com uma peste, né?
Os gregos tinham muito isso da Em peste, né? Tebas, né? A peste em Tebas, Em né? Tebas, e no caso da Ilíada, ali em Troia, no acampamento Uhum. grego também, né? Então, eu retomei essa passagem porque era o momento de nós fazermos os nossos lutos nesse momento. E aí eu quis ler também essa passagem de quando o primo vai resgatar o corpo do filho, que é de uma beleza, é de chorar, né? É uma coisa que você lê chorando. Eu fiquei tocado, vale a pena ver. Vamos falar, homenagear a nossa amiga comum, a Daisy, e vamos falar do seu poema para catástrofe do nosso tempo, que você vai dizer o incentivo todo que você fez. Eu vou ler um trecho aqui que é magnífico. Os torturadores e assassinos estão vivos. Viveram em família sem serem incomodados. Falam em nome da família e de Deus. Viraram nomes de ruas, pontes, cidades, até se alçarem de novo ao posto da presidência e da vice-presidência da República. E aí vai, que é um poema longo, quer falar dele, quer falar de toda a tua no envolvimento com a Deise, com a CUT, com incentivo. Eu estou mostrando que é um belíssimo poema. Diz aí. Muito obrigado, Taki. A Deise é uma figura maravilhosa, né, Taki? E a Deise é dessas editoras, como nós escritores, nós poetas, ou nós que amamos a literatura, ou como nós que amamos qualquer coisa, né, que somos apaixonados, a Deise é uma editora apaixonada, né? E a Deise não só é uma editora apaixonada, como é uma editora que sabe tudo de edição, né? E que ela consegue congregar um grupo de pessoas muito especial e estimular esse grupo de pessoas a fazer o que essas pessoas não fariam se não fosse a demanda que a Daisy realiza. Então, a Daisy é uma editora plena, e a Cult é uma revista que eu acho das grandes revistas do momento, né? Assim, a Cult consegue uma conciliação que para nós que somos professores é maravilhosa, e para o público também, para mim enquanto público também é maravilhosa, que é essa conciliação do acadêmico deslocado para o fora do acadêmico, né? O rigor acadêmico no deslocado para o fora do acadêmico, chegando à banca de jornal, ou seja, chegando a pessoas não obrigatoriamente do meio acadêmico. A Daisy tinha... eu converso muito com a Daisy, né? A Daisy já me chamou várias vezes para fazer coisas para a Cult, e nos últimos anos isso se intensificou muito, e a Daisy acabou mudando em muitos pontos, até a minha pesquisa acadêmica, né? Em relação à demanda dela no passado, por exemplo, em relação à Cult Antologia Poética. Quando eu entrei em contato, eu Calma, pesquisando... calma, você está apressado. Ó, vamos falar disso daqui a pouco. Fala do seu livro, do seu poema primeiro. Porque tem uma história. O livro, a Daisy tinha me dito esse ano do interesse dela de publicar poesia, de publicar livro de poesia, e eu fiquei estimulado com isso, assim, né? Tinha falado para mim isso, e eu tinha ficado muito estimulado com isso, e foi nesse momento ali do pré-pandemia, isso, né? E eu tinha feito um poema na semana anterior ao segundo turno que elegeu o Bolsonaro. Eu tinha feito um poema de 10 páginas. E aí, em fevereiro, juntou essa demanda da Daisy, essa indicação da Daisy que ela queria publicar poesia, e juntou ao mesmo tempo a intensidade do momento, né? Essa catástrofe que a gente vive, né? Do Bolsonaro, que eu já tinha escrito essas 10 páginas de um poema em 2018, e resolvi adentrar nesse poema, tentando levar ele ao máximo que eu conseguia de poesia e de reflexão do momento. E aí depois eu mandei isso para a Daisy, e a Daisy quis publicar, né? Ela de fato ela publicou, e a gente fez então esse book. Então esse poema livro, né? O poema para a catástrofe do nosso tempo, tem muito estímulo da Daisy, que também deu uma ideia que eu tenho que dizer aqui, né, que foi uma ideia que me comoveu muito, que ela sugeriu que a Cult e eu, né, abríssemos mão da verba que entrasse da venda, né, e que a gente doasse essa verba, mesmo que fosse pouca, mas tinha esse gesto simbólico, né, que a gente doasse essa verba para alguma organização social. E eu conhecia o Observatório
de Favelas, que é uma organização da Maré, importantíssima na favela da Maré. Então acabou tendo também esse destino, né? Que muito me emociona assim também. Antes da gente falar da tua estada em Portugal, quero ouvir você falar de Portugal, falar da revista da Cult. Estamos falando da Daisy, da Cult. Daqui a algumas semanas aí, em parceria com a Cult, a gente vai fazer algumas discussões aqui também. Então, também tenho muito que agradecer à revista Cult e a Daisy, que é um patrimônio cultural da gente, né? Eu posso dar uma daqueles programas de rádio que o cara liga lá e fala, toca para mim aquele negócio? Você tá com Pode, a cola aí? à vontade. Tá com a cola? Tô com a Vamos, cola. você pode falar o teu poema, que é um poema que você outro dia definiu, que é um poema que volta para você. Porque vai, e todo mundo volta falando do poema para você. Você tem um poema que é preciso aprender a ficar submerso. Fala do poema para nós. Esse poema, de fato, assim, tá, que é um poema que me surpreende no sentido. É o que eu falei, eu acho que a melhor forma que eu tenho para dizer isso é que você falou também agora, é um poema que chega até mim, né? Porque, em geral, os poemas nós damos o poema ao mundo, né? Agora eu publiquei esse livro com a Daisy, né? Então a gente lança o livro, né? E esse poema, É Preciso Aprender a Ficar Submerso, é um poema que hoje ele retorna para mim, na verdade, né? Das maneiras mais surpreendentes. Eu escrevi ele, não lembro se foi em 2010 ou 2011, mas ele foi primeiro publicado na revista Polichinelo, de Belém, editada pelo Nilson Oliveira, que é uma grande revista de literatura, né? Uma belíssima revista, uma longeva revista. E quando ele foi publicado na revista, uma artista visual, uma artista plástica excelente de Belém, que é a Daniele Fonseca, estava fazendo, aliás, um filme que a Monja Cohen, que foi na sua live há poucas semanas, que eu vi, também participa, né? Que era um filme que a Daniele Fonseca estava fazendo, chamado A Vaga, que era Surf, Arte e Filosofia, né? E ela colocou esse poema lá, e depois ela mesma, além de usar esse poema no filme, ela fez um vídeo, e esse vídeo circulou muito, né? Lá naquela ocasião, e até hoje circula muito. E depois esse poema foi... A Letrux, ano passado, abriu um show com esse poema. O grupo Galpão encenou esse poema. Então tem muitas... Eu recebi agora há pouco tempo um pedido de 2 pessoas para usar esse poema, que eu não conhecia, para usar esse poema no Itaú Cultural. Aí um deles é o Albert Mazus, que me mandou, eu recebi anteontem, uma animação com esse poema. Uma coisa linda, assim, uma coisa que eu chorei quando vi, né? Ao mesmo tempo, histórias muito fortes com esse poema, assim, de pessoas que já me falaram que tinham perdido a filha em suicídio e que, para suportar, né, os dias seguintes, os meses seguintes, liam esse poema diariamente. Então, é um poema que o Faustino, que é um teólogo, né, Faustino Teixeira, professor da Federal de Juiz de Fora de Ciência da Religião, chamou esse poema de uma oração interreligiosa. Então, tá, que eu estou falando isso porque é um poema que me ultrapassa completamente, né? E é um poema que certamente a gente, quando faz uma coisa, um poema, a gente não se dá conta do que pode acontecer com ele, de uma dimensão que ele pode ganhar. Então, eu vou ler aqui a seu pedido esse poema que se chama É Preciso Aprender a Ficar Submerso. É preciso aprender a ficar submerso por algum tempo. É preciso aprender. Há dias de sol por cima da prancha, há outros em que tudo é caixote, vaca, caldo. É preciso aprender a ficar submerso por algum tempo. É preciso aprender a persistir, a não desistir. É preciso aprender a ficar submerso. É preciso aprender a ficar lá embaixo, no círculo sem luz, no furacão de água que o arremessa ainda mais para baixo, onde estão os desafiadores dos limites humanos. É preciso aprender a ficar submerso por algum tempo, a persistir, a não desistir, a não achar que o pulmão vai estourar,
a não achar que o estômago vai estourar, que as veias salgadas como charque vão estourar, que um coral vai estourar os seus miolos, que você nunca mais verá o sol por cima da água. É preciso aprender a ficar submerso, a não falar, a não gritar, a não querer gritar quando a areia cuspir navalhas em seu rosto, quando a rocha soltar britadeiras em sua cabeça, quando seu corpo se retorcer feito meia em máquina de lavar. É preciso ser duro, é preciso aguentar, é preciso persistir, é preciso não desistir, é preciso aprender a ficar submerso por algum tempo, é preciso aprender a aguentar, é preciso aguentar e esperar, é preciso aguentar e esperar até se esquecer do tempo, até se esquecer do que se espera, até se esquecer da espera. É preciso aguentar ficar submerso até se esquecer de que está aguentando. É preciso aguentar ficar submerso até que o voluntarioso vulcão de água arremesse você de volta para fora dele. Olha, eu tô ouvindo as pessoas aplaudindo. É uma oração isso, hein, Alberto? Pô, Pois é, né? tô- Isso foi muito olha, bonito quando eu ouço isso, né? Quando o Faustino falou aquele dia, quando você fala isso agora, ou mesmo quando o Edson de Souza, que é um psicanalista também do Sul, maravilhoso, um dos grandes pensadores do Brasil, me disse também que uma das partes, quando eu postei essa parte no Facebook do livro novo, né? Do poema para a catástrofe do nosso tempo, é uma oração também, né? Tratou como uma oração, é um poema para os mortos, né, do nosso momento. Eu fico muito comovido, porque ouvir que é uma oração é alguma coisa que me supera completamente, entendeu? É alguma coisa que eu não tenho condição de fazer. Então, eu só tenho como escutar, agradecer, aquecer e ficar muito comovido quando eu escuto isso. eu acho que a gente tem que lembrar que somos mortais, mas a nossa obra pode ser eterna. Eu acho que essa obra te trespassa e essa obra fica, né? Eu acho que você deve ter muito orgulho dela. Como é que vou falar um palavrão, esse puta poeta que você é, cara, como é que você ficou 8 anos sem escrever? Como é que foi essa vacas magras, essa época de vacas magras aí? É uma vaca magra relativa, né, Taki? Assim, porque o que aconteceu foi o seguinte: esse foi um momento em que eu fiz o concurso para dar aula na UFRJ. Eu tinha dado aula numa faculdade particular tempos antes, não tinha gostado, tinha sido uma experiência para mim muito difícil, então eu não sabia se eu gostava de dar aula ou não. E eu abandonei, eu larguei essa faculdade particular na qual eu dava aula, né? Porque eu não queria dar aula ganhando hora-aula, né? Assim, eu acho que a aula é uma questão de estudo, de pesquisa, de leitura, né? E aí eu desisti, falei, não, vou fazer outra coisa. Fiquei 3 anos traduzindo. E depois teve um concurso para a UFRJ, e eu falei, minha última chance de, de tentar, né? De tentar alguma coisa para ver se esse é o meu caminho mesmo. Eu fiz o concurso, dei sorte e passei. E nesse momento eu me dedicava muito às aulas, como até hoje. Eu amo dar aula, como eu amo, tá? Que o pensamento crítico, teórico, também me chama muito o pensamento crítico e teórico, né? Não é só a poesia que me chama, a filosofia, não é à toa que eu fiz filosofia, né? A filosofia me chama muito também. Então, nesse momento em que eu começo a dar aula, a minha dedicação era imensa para a aula, para escrever ensaio também, né? Estava escrevendo muito ensaio, dando aula, mas tinha esse ponto que ficava uma tristeza ali para mim. Estava tudo ótimo, estava adorando dar aula. Aí é um momento que eu passo a amar dar aula, a amar estar em sala de aula, né? A amar estudar para dar aula, a amar escrever ensaio. Estava amando tudo. Mas tinha esse ponto de suspensão da poesia, que era o único ponto que me incomodava. E nesse momento eu pensei assim, caramba, eu tenho que fazer agora o contrário do que eu fazia antes. Ou seja, se antes eu levava o meu estudo e leitura da filosofia, da teoria para o poeta, nesse momento eu comecei a falar, não, então eu vou levar o poeta para o teórico, para o crítico, para o professor, né?
vamos deixar agora, vamos tentar criar uma linguagem crítica e teórica que seja também poeta. Vamos falar de poesia criticamente, teoricamente, filosoficamente e poeticamente. E aí já foi o momento de uma espécie de uma felicidade grande. Mas isso durou 7 anos, né? E eu estava escrevendo ensaios dessa maneira, né? A maneira que eu estava buscando no ensaio era essa, mas o poema não vinha, o poema estrito senso falando, né? O poema não vinha. Até que um dia eu estava dando aula e fui falar sobre o Enjambeman, e aí eu fiz um gesto para falar assim do Enjambeman, o que é Enjambeman, e brincando com os alunos, eu falei, não, como um surfista numa onda, né? Como um surfista. O verso faz um caminho, o verso vai, acaba, e aí ele retorna para começar de novo. Tem esse desenho, né? Essa ida, a interrupção e o retorno. E eu brincando com os alunos, falei, não, como um surfista numa onda. E aí, quando eu cheguei em casa, eu fui ver um filme de surf. Eu falei, não, como eu falei isso em aula, tem que ver. E eu fui ver um filme de towing, que é de ondas gigantes, né? 30 metros de onda, 25 metros de onda. E aí começou a gerar uma série de poemas do surf, que é quando surge, inclusive, esse poema que você acabou de pedir que eu lesse. Né? Tá. Aí também surge ele. É nesse momento, mas 7 anos depois, né, um dia surge esse poema. Eu tenho ainda dois grandes temas para discutir com você. Você em Portugal e essa revista da CUT, mas agora eu vou perguntar para o professor de literatura, tá bom? Você sabe que, para me preparar para essa conversa nossa, eu passei uma semana maravilhosa poética, pensando em poesia. Ontem, sem querer, eu assisti novamente o filme do Vinícius de Moraes, que é um filme antigo, 2005, e soube hoje que ontem, coincidentemente, fez 40 anos da morte dele. 9 de julho fez 40 anos da morte dele. Eu queria te perguntar para o professor, né? Acabou o tempo da rima, da métrica, do soneto? Quer dizer, aquela coisa de rimar sempre tanto, com o mesmo enfácie de maior encanto, isso não vai existir mais? Não, não acho não, tá? Que eu acho que a gente É. tem excelentes poetas contemporâneos que trabalham com forma fixa, que trabalham com métrica, que trabalham com rima, né? Antônio Cícero, Paulo Henriques Brito, né? Marcelo Diniz. Estou lembrando aqui assim rapidamente. Tem muitos outros com certeza, né? Mas você tem uma. Aliás, eu chamei uma vez quando eu organizei, quando a Deise me convidou para fazer um blog de poesia na Cult, né? Também a Deise também. Eu chamava pessoas para escrever. Eu não quis fazer um blog meu eu escrevendo. Então, eu fiz um primeiro e último texto e convidava pessoas para escrever sobre alguns temas que eu sabia que eram propícios àquelas pessoas e fazia homenagem a poetas que eu admiro, vivos também. E chamei um dos poetas, que é o Marcelo Diniz, para escrever sobre isso. Glauco Matoso, por exemplo. Glauco Matoso tem não sei quantos mil sonetos, né? Então, eu acho que você tem uma vertente da poesia atual que trabalha uma vertente de uma poesia boa, que eu respeito muito. Os poemas do Paulo Henrique Brito são maravilhosos. Os poemas do Antônio Cícero são maravilhosos, né? Os poemas do Glauco Matoso são maravilhosos, né? E são muito diferentes entre eles também, né? Esses poetas que eu estou mencionando. Eu não Sim. acho que a forma fixa acabou. É claro que esses poetas têm um modo de lidar com a forma fixa ou com a rima que também é um modo contemporâneo, que também é um modo Certo. Claro. formador da tradição, né? Eles também têm. Mas eu acho que o que a gente tem hoje, tá, que assim, é uma não obrigatoriedade de nenhum modo de poema estrito, entendeu? Você não tem obrigatoriedade de nenhum modo mais de poema, né? Uhum. Você pode fazer forma fixa, você pode não fazer, você pode fazer poema em prosa, pode fazer poema em verso, pode fazer verso longo, verso curto. Eu acho que isso depende da intervenção que é necessária você causar, que você quer causar. Qual é a intervenção que você quer? Qual é o teu pensamento da poesia, do nosso tempo, da política, né? Da história da poesia brasileira. Isso tudo está junto, né? Quando a gente avança numa direção. Tá.
Olha, eu acho que a gente tem mais uns 15 minutos. Acho que sim, 15 minutos. Dá para falar de algumas coisas. A próxima coisa é o que você foi fazer em Portugal? Como é que foi? O que você foi estudar? Não, eu fiquei pouco tempo, na verdade, né? Eu fui algumas vezes a Portugal, mas foi assim, eu estava acabando uma pesquisa na ocasião sobre o Agamben, isso deve ser 2010, porque eu publiquei 2 livros, um meu pessoal sobre o Agamben em 2010, e eu organizei um livro na ocasião também sobre o Agamben, com vários filósofos aqui no Brasil, escrevendo sobre ele, em 2010 também. Então isso deve ter sido em torno de 2010, que é quando a minha pesquisa sobre o Agamben está acabando. Eu tinha a bolsa da FAPERJ, e tem um poeta em Portugal que já morreu, né, que seria mais velho do que eu, mas não muito, deve ter uns 10 anos a mais, teria uns 10 anos a mais do que eu, que morreu de uma maneira muito trágica, que é É, o Luís Miguel Nava. E que é um ele poeta. foi assassinado por um amante, né? Na Bélgica ou na Holanda, não foi Ele foi isso? assassinado por, Marroquino. por um Michê, na verdade, né? Ele tinha uma É, relação estável, ele tinha uma relação amorosa estável, e ele gostava dos africanos, é, eroticamente, né? E é, aí, numa dessas relações, ele foi assassinado, e o namorado dele, o amor da vida dele, né? A pessoa com quem ele amorosamente se relacionava, fez questão, fez questão de não culpar o marroquino, ou seja, de dizer que foi assalto, ou que foi um assassinato. Disse que o Nava tinha essa coisa de querer levar ao extremo o erotismo. Entendeu? Assim, então mas foi uma coisa muito terrível, muito sangue pelo quarto onde eles estavam, né? Uma coisa tragicíssima, horrível, né? Muito dolorosa e muito sofrida. E o tá. Nava é um poeta imenso. Eu acho o Nava, para mim, um dos grandes poetas da língua. Então, naquele momento, eu queria escrever um texto sobre o Nava. Eu estava escrevendo, estava acabando a pesquisa do Agamben e estava escrevendo um texto sobre o Nava. E fui para Portugal para visitar o acervo Nava, para ir às bibliotecas, e também eu sabia que tinha um apartamento que o Nava tinha deixado, onde estavam os livros dele, né? E aí eu quis ir a Portugal para isso, e também para aproveitar a viagem, obviamente, também, né? Mas para lidar com esse poeta que eu amo muito, que é o Luís Miguel Nava, sobre quem Outra eu já, hora a gente, é, já outra hora a publiquei. gente pode falar muito da poesia moderna portuguesa, né? Tem ele, tem o Herberto Helder, tem o Alberto. Tem uma que eu conheci, eu fui dar uma aula em Coimbra há 2 anos. Ignorância minha, eu não conhecia o monumento que é a Sofia de Mello Breiner, né? Que é uma poetisa maravilhosa. Comprei um monte de coisa dela. Podíamos falar outra hora de poesia portuguesa também, né? Tem um Mas poeta agora. Tem Fala, um poeta fala. que eu amo também, eu vou fazer uma propaganda, porque ele é menos conhecido do que a Sofia, é menos conhecido do que o Herberto, né? Mas é um poeta que eu amo de paixão, que é o Antônio Franco Alexandre. E ele tem um livro, dentre vários livros, tem um chamado Quatro Caprichos, que é uma coisa maravilhosa, assim, que é uma coisa que eu acho deslumbrante, que também me moveu muito durante uma época. A poesia portuguesa também é maravilhosa, né? Anotado, anotado. Esse é o próximo que você. Olha, vamos falar mais uma parceria sua com a Deise, essa antologia poética que você fez para a Cult, que eu tô lendo, cara, e tem desde o Carlos Assunção, que você vai falar agora, tem a Márcia Cambeba, a Eliane Potiguara, que são duas poetisas indígenas, né? Eu conheci a Tatiana Pequeno, que tem aquela poesia maravilhosa, que eu nunca fui à Europa, não é? Fala dessa coisa linda que eu ganhei da Cult, é maravilhosa. Como é que foi esse negócio aqui? Ah, tá. Aqui isso é coisa da Daisy, né? Essa coisa da Daisy A Daisy, essa coisa. Editor tem que ser muito corajoso, né, tá? Que assim como escritor, que às vezes a gente tem uma relação difícil com o editor, né? Porque os poetas sempre se lamuriam, né, em relação aos editores, né? Então essa relação nunca é uma relação fácil. A Daisy é dessas editoras que apostam, tem uma coragem imensa. E a Daisy um dia me convidou, dizendo que queria fazer uma revista de poemas para a banca de jornal, vê se pode, né?
Ninguém nunca fez isso, eu acho. É uma coisa única Ela no está aí te assistindo, viu? Acho que ela está aí assistindo você. Fala direito aí. Beijo grande, você é maravilhosa, né? E a Deise, então, me fez esse convite para eu ser o curador do primeiro número, né? E eu, tá, que em vez de colocar na revista só quem eu conhecia, né? Que eu conhecia de leitura, ou que eu já admirasse, eu fui pesquisar muita coisa que eu não conhecia. Que eu não conhecia. Claro que eu leio bastante poesia, né? E leio bastante poesia contemporânea também. Então eu conheço razoavelmente a cena, ainda que é uma cena também muito maior, muito mais ampla do que qualquer pessoa é capaz de conhecer, né? É uma cena que se expande. E eu fui estudar mais, fui pesquisar, também parei tudo para organizar. E é nesse movimento que um dia eu entro em contato no YouTube, pesquisando, casualmente. Daqui a pouco eu estou pesquisando, fazendo buscas, e vejo, por exemplo, um poeta de 92 anos falando um poema estupendo, de um modo estupendo, né? Um poema que revolvia a história do Brasil, um poema negro, né? Um poema chamado Protesto, né? Um grande grito do negro no Brasil. E eu fiquei inteiramente apaixonado por esse poema. E aí começa a minha história com o Carlos de Assunção, que é uma história longa também, que precisaria de muito tempo para falar, né? Mas é uma história que foi muito bonita, porque quando eu escutei isso, eu falei, não, para tudo. Aí tentei entrar em contato com ele, tentei comprar os livros, ele me respondeu ao contato 4 dias depois. Os livros, ele mandou um livro para mim, eu consegui outro. Fui, né, 20 dias depois eu estava em Franca entrevistando ele para fazer um filme. Né? Fiz um filme, depois fiz um texto para a Folha de São Paulo. Esse texto aconteceu, não por mim, mas pela figura do seu Carlos, pela figura dele, pela importância histórica dele, né? Pela importância da poesia dele, é uma das pessoas mais maravilhosas que eu já tive a alegria, a comoção de conhecer, né? E aí esse texto Uhum. acontece. No dia seguinte, a Companhia das Letras me liga querendo publicá-lo, né? Eu vou organizar a poesia reunida dele, né? E domingo passado teve um programa na Globo News sobre ele de 1 hora. Então foi uma coisa linda, né? Essa necessidade histórica do Brasil inteiro o Carlos de Assunção nesse momento como uma figura-chave. Eu terminava o meu texto da Folha de São Paulo dizendo por um Brasil, Carlos de Assunção. E a Deise está no fundo disso. Né? Se não é a demanda da Deise, não haveria para mim, né? Não haveria para mim o Carlos de Assunção, como também aí eu conheço a poesia da Eliane Potiguara, que eu conhecia de nome, a Márcia Cambeba, eu conhecia de nome, mas não tinha ido ler. Né? E é quando eu vou lê-las. E vou ler vários poetas vivos, jovens também. Né? Por exemplo, o Carlos de Assunção, na época da publicação, tinha 92 anos, hoje tem 93. A poeta mais nova é Natasha Félix, que tinha 22. Então, tem um arco etário imenso, tem um arco poetas indígenas, como a Márcia Cambeba, que você citou, como a Eliane Potiguara, poetas negros, poetas homens, poetas mulheres, poetas trans, e todos muito bons. Né? E o desejo meu era conseguir fazer uma antologia de intervenção no tempo. Né? E depois a Deise sai com essa maravilha que o Fernando Saraiva bolou, que foi o programador visual, né? Que fez essa maravilha. Lindo, lindo, né? Entendeu? Lindo. Ele entendeu completamente o gesto poético da antologia e refez esse gesto poético no visual. Né? Então, e essa antologia mudou meu modo de pensar a poesia contemporânea. Eu hoje, desde ela, né, a partir dela, eu fui escrever sobre o caso de Assunção, fiz um livro também que sairia pela Cult, né? Mas aí a pandemia veio e interrompeu. Começou a ter o trabalho editorial desse livro, mas a pandemia veio e parou. Eu comecei a escrever sobre a Eliane Potiguara, escrevi sobre a Márcia Cambeba, escrevi sobre outros poetas indígenas. Então isso mudou o meu modo de pensar. E hoje o meu projeto de pesquisa se encaminha a ser nessa direção. Bom, se eu puder te explorar, eu acho que todo mundo aqui está dizendo que nós precisávamos de uma outra live depois.
A gente pode marcar, não pode? Por mim, claro que pode. Qualquer dia. Olha, o poema Protesto do Carlos de Assunção começa: mesmo que voltem às costas as minhas palavras de fogo, não pararei de gritar, não pararei, não pararei de gritar. Sensacional. Você acha que a poesia perdeu um pouco o seu poder revolucionário? Eu estou tentando lembrar da Anna Akhmatova, que precisava escrever um poema para salvar o filho do Stalin, do Osip Mandelstam, que não podia escrever os seus poemas, tinha que falar deles e decorá-los, né? Do Pablo Neruda, Ferreira Goulart, né? O poema sujo dele. Você acha que hoje a poesia perdeu um pouco essa... O tirano já não teme tanto a poesia? São duas perguntas, né? São duas perguntas difíceis, né, Taki? Uma é se a poesia perdeu a pegada política dela. Eu vou dizer que absolutamente. Por exemplo, você tem essa antologia é uma tentativa de mostrar isso. Né? Uhum. Essa antologia, por exemplo, ela termina, só para dar mais exemplos, com duas poetas, né? Do Islã, né? Que é um movimento da poesia falada, né? Que ocorre nas favelas, né? Que nasce nas favelas, de pessoas que moram na favela, e que é uma poesia com uma pegada política completa, uma pegada da oralidade, nem é da escrita, né? É uma poesia da oralidade, da força desses que sofrem a violência do Estado com muita força e que devolvem, né? Devolvem em criação, devolvem uma reflexão, devolvem a nervura do corpo, né? Devolvem a nervura, devolvem o coração, devolvem o pensamento nessa forma. Mas então você tem, por exemplo, o Islã, que é maravilhoso, e não só o Islã, como você tem, eu acho que grande parte da poesia hoje é uma poesia política. É uma poesia política. Aquilo que mais me interessa hoje é uma poesia política. É claro que você tem muitos modos de ser política na poesia, né? Agora, a tua pergunta, se o tirano teme a poesia, é uma pergunta mais difícil ainda. Deixa eu só botar uma coisa. O tirano não lê. O tirano não lê, ele não tem como temer o que ele desconhece, não é verdade? Pois é. Agora, eu acho que a poesia, eu acredito muito na poesia como força, né? A poesia atinge mais o grande público, mas eu acredito, quer dizer, a canção atinge, e a canção é poesia, né? Quando eu ouço Emicida, eu estou ouvindo poesia, um modo de poesia. Aliás, a poesia grega começa como poesia, a poesia lírica, pelo menos, é cantada. Então, assim, Uhum. há na poesia, na canção, por exemplo, uma força muito grande. E o Emicida é um poeta imenso, eu acho, né? Eu estava vendo a Elza Soares também, que é maravilhosa, né? Cantando Gente Nova. Então, tem muitos modos da poesia aparecer, e eu acho que a poesia, sim, ela incomoda a tirania. Ela sempre incomoda, entendeu? Acho que a poesia... Não é à toa o ataque à educação e à arte do governo Bolsonaro. Por que atacar tanto se você não teme? Né? Se você não teme, deixa lá, entendeu? Deixa aquilo acontecendo. Mas há um espaço que é o espaço da reflexão, é o espaço da criação, é o espaço, tá? Que eu acho que, para mim, a poesia, o tema da tua live, o título da tua live, para quê? O refrão da tua live, né? O que retoma em todos os episódios, a tua pergunta para quê? Para mim é uma pergunta fundamental. Um livro meu é Para que poetas em tempos de terrorismos? Eu tenho um poema que ele quer responder para que a poesia, né? E muito rapidamente aqui, eu não tenho dúvida de que a poesia... Eu queria ter eternidade com você, nós vamos voltar, mas você tem 30 segundos. 30 segundos. A poesia é o lugar do outro. A poesia foi o lugar do outro. Ou seja, precisa ter alteridade para entender poesia, não é? A poesia provém da alteridade desde sempre. A essa alteridade já foi dado vários nomes, né? O primeiro foi musa, talvez, né? Hoje pode ser a linguagem ou qualquer outro. E ela provém do povo, que é uma alteridade, provém de uma outra história, de uma outra pessoa. Eu posso virar um surfista no poema que você pediu para eu ler,
né? A poesia lida com a alteridade o tempo todo e ela se destina também à alteridade. Vamos fazer outra, tá? Porque a poesia transbordou aqui. Vamos Roberto, embora. beijo. Você virou um amigo de casa. Você Tchau. também.